Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero abordar um tema aqui que eu acho que a grande maioria vivencia e passa por situações até constrangedoras, dependendo da situação. O título é Como a maturidade nos ensina a lidar com as fofocas. Porque olha como tem pessoas que gostam de fazer uma fofoca, que gostam de colocar um veneninho, que gostam até de mentir, de exagerar, né, de ficar cuidando da vida dos outros. E às vezes a gente acaba no embalo dando atenção, porque você acaba, de certa forma, com o passar dos anos, você vai ouvindo a pessoa, mas você sabe que a pessoa está mentindo o tempo todo. Eu convivo com uma pessoa que mente demais. E todo mundo sabe que ela conta uma mentira atrás da outra. Então a pessoa perde credibilidade. Mas eu não consigo virar as costas. Então quando a pessoa está vindo e contando, eu fico crendo em Deus Pai Todo-Poderoso, eu fico rezando. Porque eu sei o que ela está falando, não dá para filtrar, não dá para aproveitar. Ela é uma mentirosa e todo mundo sabe. E o que fazer? O que fazer para conviver com pessoas assim? Porque tem situações que não tem como a gente fugir. Eu tenho que conviver com essa pessoa e ela é muito fofoqueira, ela é muito mentirosa. Como que eu vou fazer? Então hoje nós vamos abordar aqui o que a Bíblia fala, o que a palavra nos fala sobre isso. Então, em Provérbios, eu anotei, tá? Para mim ficar mais fácil aqui para mim ler. Em Provérbios 16, 28 diz assim: mesmo o insensato passa por sábio quando se cala, por prudente quando fecha a boca. Eu acho que a sabedoria é maior do que essa. Então, você não pode prolongar a situação. Ouviu? Precisou ouvir, porque tem situações que não dá para fugir. Ouviu? Nem sim, nem que não. Fecha a boca. Só tipo assim, ok, tô ouvindo. Mas não prolongue a situação, não dê motivos, não fique perguntando, não fique falando, não é bem assim. Tem certas coisas. Olha aqui, tá falando, o prudente quando fecha a boca e pronto. Outra, silêncio e sabedoria, né? Quando você está envolvido com fofoca, né? Tiago 3 diz assim: porque todos nós caímos em muitos pontos. Todos nós, em alguma fase da vida, passamos por mentira, falamos mentira, caímos em situações de fofoca. Se alguém não cair por palavras, este é um homem perfeito. Quer dizer, todos nós caímos em tentações, capaz de refriar todo o seu corpo. Então, quando a gente passa por situações, que aqui está dizendo que a gente passa por situações de fofocas, de mentiras, a gente tem que, com sabedoria, saber aprender a lidar com isso. E a idade, gente, a maturidade, ela vem para nos dar um chacoalhão para a gente aprender, porque a vida nos mostrou muitas coisas, né? Quem sim, quem não, e a gente foi eliminando algumas coisas ruins e aproveitando o que de bom fica. Outra passagem que diz assim, ó, Romanos 12: não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Quer dizer, se a pessoa vem, faz fofoca, fala mentira, você coloca mais situações, você acaba dando motivo para ela continuar, o mal está prevalecendo. Agora, se você corta, o bem vai prevalecer. Ela percebeu que você não está dando muito ênfase porque ela está falando, né? Outra situação aqui, outra passagem, segundo Timóteo 2. Procura esquivar-te das conversas fúteis, mundanas, que só contribuem para a impiedade. Quando possível, a gente também tem que dar uma esquiada, sair de perto, né? Quando é possível. Nem sempre é possível. Mas quando for, você já passou por situações assim, envolvendo em fofoca? Quer ver quando a pessoa coloca situações que foi você quem disse? E é totalmente contrário. As pessoas fofoqueiras, normalmente, a grande maioria, elas são meio que doentes. Elas acreditam fielmente no que elas estão falando. A mentira, elas criam um cenário na mente delas, elas criam as situações e elas visualizam aquilo como uma realidade. É sério, dependendo do caso, precisa-se de terapia, precisa-se de um tratamento. É complicado, né? Outra passagem, Tiago 1 diz assim, ó: se alguém pensa ser piedoso, mas não refreia a sua língua e engana o seu coração, então é vã a sua religião. Quer dizer, não adianta eu pregar uma coisa e continuar com fofocas. Não adianta eu frequentar a missa e eu continuar com mentiras, falando mentiras. Então, é vã a sua religião. Se você não pratica o que é certo, você está no caminho errado, né? Outra passagem, em Provérbios 13, diz assim, ó: quem vigia sua boca, guarda sua vida. Quem muito abre seus lábios, se perde. Aqui que eu queria parar.
Muitos fatos, muitas situações do nosso dia a dia, até a nossa vida pessoal, nós temos o hábito de falar. Mulher, principalmente, é muito falante. E com a maturidade a gente percebe que algumas coisas você não pode mais ficar falando. Você precisa, pode até falar, mas seleciona para quem você está falando, sabe? A sabedoria é o silêncio. Não fica expondo a sua vida para as pessoas que você acham que querem o seu bem. Hoje em dia as pessoas acabam prolongando, sabe? Começa a colocar situações e acaba prejudicando o que você tanto está almejando alcançar. Às vezes é uma troca de um carro, às vezes é um financiamento, às vezes é uma roupa, um calçado, uma bolsa, sei lá, alguma coisa, uma viagem que você está programando. Mas a fofoqueira, ela tem tanto veneno que ela acaba fazendo com que as coisas parecem que dá errado. É impressionante. Então a gente precisa se policiar demais. Quem muito abre seus lábios se perde. Isso está na palavra, não sou eu, Kátia, que estou falando. Então a gente precisa pensar muito bem para quem que você está contando os teus sonhos, teus objetivos, tuas metas. Se você convive com pessoas fofoqueiras e mentirosas, reveja isso, hein? Com urgência, tá bom? E uma outra passagem que eu reservei aqui, nenhuma palavra má, essa é de Efésios, tá? Efésios 4. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só o que for útil para a edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem. Então, se for para você falar coisas erradas, fica de boca fechada, né? Se for para você contribuir, não vai resolver, não vai adiantar. Então, a maturidade nos ensina muito. Maturidade não é relacionado à idade, porque existe muitos jovens que têm maturidade. E existe muitos velhos imaturos, tá? Não tem relação com a idade. A maturidade é a expertise da vida, é a experiência da vida, é a sensibilidade em compreender o outro, em entender o que o outro está querendo com aquela ação, com aquela atitude, com aquela fala. Então você começa a filtrar, você começa a observar mais. E a maturidade, resumindo tudo, nos mostra: ouve mais, fale menos. Isso é para a vida. Isso vale para todas as idades. Você observar, ouvir mais e falar menos. Fez sentido para você? Se fez sentido, eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários se você convive com pessoas fofoqueiras. Conta para mim como que é a situação. Tá bom? Eu desejo que a sua manhã, que a sua tarde ou que a sua noite sejam abençoados. Amém?